Quando a gente era criança, eu e Paula, a gente era da mesma igreja. O pastor sempre contava essa história e eu guardo também essa história na minha mente. Ele conta que uma história de uma grande faculdade foi fazer o seu encerramento do ano e aí chamou ali toda a representatividade da cidade, prefeito, bombeiros, exército, toda a diretoria da universidade, e foram para um lugar, para um teatro, e aí convidaram 2 pessoas para trazer uma palestra naquela noite. Eles contrataram o serviço de fora para que todos os funcionários da faculdade, da universidade, participassem desse encontro, algo semelhante como aqui, um encerramento de um ano, e os alunos estavam ali, os professores estavam ali, todos ali tinham 2 palestrantes, e o tema da noite era o Salmo 23. E o que aconteceu é que o primeiro palestrante, um grande advogado, uma pessoa hiper conhecida na cidade, ele pegou o Salmo 23 e literalmente ele deu um show. E ele falava, ele andava pelos corredores daquele teatro, ele subia nas cadeiras, as pessoas começavam no meio da palavra dele a aplaudir, aplaudir e aplaudir. Foi assim, aquela performance, algo extraordinário, arrebatador. E a história diz que esse homem realmente conseguiu arrebatar o coração da plateia e as pessoas ficavam deslumbradas com a exposição que ele fez sobre o Salmo 23. E aí saiu esse homem e agora entrou outro, um senhor simples, e ele carregava debaixo do seu braço uma Bíblia muito grande e ele abre a Bíblia no Salmo 23 e ele começa a falar sobre o Salmo 23. E ele começou a falar, ninguém conseguia aplaudir, ninguém conseguia levantar as mãos, ninguém assoviava, ninguém interrompia, ele não andava por lugar nenhum, ele simplesmente de cabeça baixa, ele falava sobre o Salmo 23. Mas no final, quando ele acabou de falar sobre o Salmo 23, toda a plateia estava de joelhos, prostrados, e eles choravam e choravam. E aí, como era uma universidade, eles foram fazer uma pesquisa depois, qual dos 2 que as pessoas gostaram e qual foi o resultado daquilo ali. E todos foram unânimes em dizer o seguinte: o primeiro, esse grande advogado, esse grande palestrante, conhecia muito bem o Salmo 23. Ele conhecia todas as curvas do Salmo 23. Mas o segundo, aquele velho pastor, conhecia o Senhor do Salmo.